1 Samuel, capítulo 17. Bom, irmãos, a gente está numa série de estudo bíblico inspirado na vida de Davi. É uma série biográfica e ao mesmo tempo expositiva sobre a vida de Davi. É a primeira série biográfica que a gente está fazendo, né, assim, inspirada na vida de alguém, mas tratando biblicamente de cada versículo, de cada trecho, e tem sido muito bom. O primeiro foi muito bom, né? A gente passou ali por 1 Samuel 16, onde fala a respeito da unção de Davi, né? Quando Samuel ele unge Davi, e nós falamos um pouco do contexto, né, do que estava acontecendo, sobre a vida de Saul, sobre o pecado do rei Saul, sobre como ele foi rejeitado, como o seu reinado foi rejeitado pelo Senhor. E hoje nós vamos continuar, tá, um pouco a mais, e só para a gente entender um pouco o contexto aqui, é preciso a gente dar uma pequena introdução. Nós acabamos o estudo passado falando a respeito de Davi, sobre como a soberania de Deus levou ele até o palácio, até a corte do rei, né? Davi era o menos, vamos dizer, era o menos preparado, assim, como homem de guerra para ser um rei, né? Samuel até pensa que é Eliabe, porque Eliabe era o filho mais velho de Jessé, talvez um mais bonito, mais forte, mas o Senhor diz para Samuel que ele não olha como o homem vê, ele não olha as aparências, ele vê o coração. Então ele enxerga em Davi algo que nem Eliabe, nem todos os irmãos de Davi tinham, e nem Saul tinha. Então, ao mesmo tempo que o Senhor está rejeitando e rasgando o reinado de Saul, ele está ao mesmo tempo levantando um outro rei, levantando alguém para que seja um instrumento nas mãos dele para conduzir o povo à vitória. E aí todos nós sabemos como que a história se desenrola. Nós falamos um pouco no estudo passado sobre que o rei Saul ele está sendo atormentado por um espírito que foi mandado da parte de Deus, e alguém fala: bom, nós conhecemos um Davi que toca a harpa, né? Por que a gente não chama ele? Quando ele tocar a harpa, o espírito que está atormentando o Senhor vai sair. Então Davi acaba indo para a corte do rei. E por que a gente falou sobre isso? Porque é importante a gente enxergar que a soberania de Deus ela é evidente em toda a Bíblia Sagrada. E tem coisas que muitas vezes a gente deixa passar por passar. A gente fala: bom, isso daqui não é algo relevante para que seja tema de um debate. Isso aqui não é algo tão relevante que seja tema de um estudo. Mas, se a gente vê, desde o dia que Samuel ungiu a Davi, e a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito se apoderou dele, a partir daquele momento o Senhor já começou a agir para que Davi fosse entrar na corte do rei. Então, acontece tudo aquilo. Davi agora está na corte do rei, servindo o rei Saul. Detalhe: Davi já tinha sido ungido rei, ele sabia da unção que o Senhor tinha derramado sobre ele, mas nem por isso ele foi para a corte esperando, né, dar aquela furada de zóio, né, no rei Saul. Ele não quer tomar o reinado de Saul. Davi, e essa é uma das coisas que a gente precisa olhar para Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Ele não está preocupado com posição, ele não está preocupado se ele vai estar na cadeira, se ele vai ter uma coroa. Ele está preocupado em fazer a vontade do Senhor. Ele está preocupado em servir. E essa é a maior característica do rei Davi. Ele serve. Ele serve como ninguém. Ele serve não com o coração pesaroso. Ele serve não como se fosse forçado a isso. Ele serve de coração. Você percebe isso nos Salmos de Davi, como ele fala
como é prazeroso para ele. Davi usa muito a palavra prazer e satisfação, e falando isso a respeito do Senhor, né? Então Davi tem um coração de adorador. E agora nós vamos enxergar um pouco mais as outras características, porque eu quero que você imagine que Davi entrou para a corte do rei, agora como escudeiro do rei, alguém que ficava perto ali onde as armas eram feitas, né? E provavelmente ele pegou muita experiência de guerra, vendo todas as armas, vendo os guerreiros, sem contar que ele já tinha suas experiências pessoais. Ele mesmo disse, a gente vai ver isso, que matou um leão, que matou um urso defendendo as ovelhas, né? Então, nós vamos enxergar um pouco mais dessas características. Capítulo 17, 1 Samuel, nós vamos dividir em 4 partes, ok? Nós vamos dividir em 4 partes. Nós vamos ler primeiro do versículo 1, até o versículo 11. Depois nós vamos ler do 12 ao 30, depois do 31 ao 40 e depois do 41 ao 58. Então, não se desespere, que eu não vou falar versículo por versículo, ok? Não se desespere. Eu sei que os irmãos já... Você roubou para trabalhar amanhã? Você já vai direto. Eu também vou direto. Então não vai ser versículo por versículo não. A gente vai dividir em partes. Eu poderia ler tudo e depois ir trabalhando, só que são 58 versículos, então é importantíssimo a gente dividir, né, em partes. Então, primeiro a gente vai falar do versículo 1 ao 11, vai ser o desafio de Golias. Do versículo 12 ao 30 vai ser a inconformidade de Davi. Do versículo 31 ao 40 vai ser a entrevista que Saul faz com Davi. E do versículo 41 ao 58 vai ser a vitória de Davi. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Está escrito: os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui e lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram atemorizados e muito abalados. Amém? Olha aqui, meus irmãos, é importante a gente entender que Saul, eu deixei isso bem claro no primeiro estudo, Saul sim era um cara de guerra. Saul era um cara que tinha experiência militar. Então ele sabia e entendia muito bem de todas as batalhas. E a ocupação das tropas dos filisteus, eles estavam perdendo as guerras ultimamente. Eles perderam várias batalhas para os israelitas. Só que agora eles têm uma nova estratégia de guerra. Agora, o que eles colocam? Eles se juntam numa tropa, são 2 colinas, uma colina de um lado, outra colina do outro lado, e no meio um vale.
E eles colocam o gigante Golias, é chamado de gigante porque ele tem 2,90 metros. Já pensou? Dona Luiz. A referência. Então eles adotaram uma nova tática de guerra. Qual é essa tática? É colocar um guerreiro na frente. Por que eles queriam fazer isso? Porque era comum que isso acontecesse, porque eles não queriam perder mais homens na batalha. Então qual foi a ideia dos filisteus? Ora, nós estamos perdendo muitas batalhas, então o que nós vamos fazer? Tem Golias. Se a gente mandar Golias, provavelmente ninguém vai vencer Golias. Então a gente lança esse desafio. Então o próprio gigante Golias lança o desafio para o povo e ele começa a zombar do povo de Deus, né? E uma coisa que me incomoda muito, eu imagino por que Davi ficou muito incomodado ao ouvir como o Golias ele estava zombando do seu povo. Eu imagino como Davi ficou, porque tem uma frase de Golias aí que me incomoda muito. Golias fala, cadê? No versículo 8. É versículo 8? Isso, no finzinho do versículo 8. Escolham um homem para vir lutar comigo. Então, isso daqui me incomoda muito. Por isso que Davi ficou incomodado. Porque Davi, como qualquer criança israelita, cresceu ouvindo histórias maravilhosas de como Deus libertou o povo através de Moisés, de como Moisés, não sabendo falar direito, teve a coragem para ir lá, Moisés, Arão, peitar de frente o faraó, libertar o povo. Uma criança cresceu ouvindo histórias de um povo que é guerreiro, de um povo que não perdia a batalha, a não ser quando o próprio Deus queria que eles perdessem. Então Davi, ele olha tudo isso, e é claro que ele vai ficar inconformado. Eu vou falar disso depois. Eu quero falar agora a respeito dessa forma que Golias fala, né, se direciona ao povo de Deus. Ele deixa claro aí, o escritor deixa muito claro como ele era. Primeiro deixa claro o tamanho dele, depois fala a respeito da roupa dele, vai falando dos detalhes, vai falando da ponta da lança, vai falando por que o escritor está falando isso, porque ele quer deixar claro que não era apenas um gigante, era um gigante fortemente armado. Então, meus irmãos, você imagina, só a ponta da lança de Golias pesava um solito. Imagina, um arroz, só a ponta da lança. Era o que pesava 60 quilos aqui? Não, teve uma coisa que pesava 60 quilos. A couraça, né? Couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Então você imagina, só a couraça que ele colocava sobre ele pesava 60 quilos, era um Davi. Só a couraça pesava Davi. Era justo. Então, por que eles tiveram essa ideia? Primeiro, repito, eles não queriam mais perder mais homens. Então eles falaram, nós vamos lançar esse desafio e vamos ver o que vai acontecer, né? E qual é o desafio? Se a gente matar o seu homem, se tiver essa batalha, a gente matar o seu homem, vocês serão nossos escravos, e se vocês matarem o nosso guerreiro, nós seremos seus escravos. Até então é algo justo, né? Mas a Bíblia vai dizer que não apenas Saul, mas todos os homens ficam atemorizados. Consegue imaginar isso? Atemorizados e muito abalados. Olha só, olha para Saul, irmãos. Alguns, o capítulo, se eu não me engano, 9, não lembro o versículo, fala a respeito da altura de Saul. Saul não era um cara pequeno. Saul era um cara alto.
Mas, detalhe, a gente precisa lembrar do que Saul vem passando agora. Saul acabou de perder o seu reinado, ele sabe que ele está reinando ainda, mas o próprio Deus já disse através de Samuel que ele já tinha rasgado o reinado dele, ou seja, ele não queria morrer, ele estava com medo mesmo. Por isso que a Bíblia faz questão de dizer que ele ficou atemorizado. Eles ficaram atemorizados e muito abalados com aquilo. Então, para você ver que não é só uma questão de ter experiência militar. Saul não tinha aquilo que era o essencial, que era a fé em Deus. Ele tinha perdido o que era essencial. Porque para um guerreiro do Senhor, ele nunca teria essa dúvida e ele nunca ficaria atemorizado se ia morrer. Por quê? Porque ele sabia que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó estava com ele. Agora, se ele fica atemorizado, se ele fica abalado, essa é uma palavra que eu quero que se lembre, abalados. O que significa ficar abalado? É perder o chão, é se desesperar. Eles viram o gigante, eles falaram, acabou pra gente. Por mais que a gente queira, não tem ninguém. Saul é o cara mais alto, mas ele é o rei não vai querer sujar as mãos. E é uma outra coisa que a gente vai notar aqui, que Saul perdeu aquilo que era uma das coisas ideais para ele, que era o quê? A liderança. Saul perdeu o poder de liderança, porque agora ele era um rei. Qual era a ideia do rei? Qual é a ideia da liderança? Eu vou. Ou vamos juntar aí nós tudo e vamos para cima desse povo. Mas Saul fica, e aí, quem é que vai? Quem é que vai? Então você percebe, se a gente fizer uma comparação básica aqui, por exemplo, da característica da liderança de Saul e a característica da liderança de Cristo, o que nós vamos ter? Saul diz, quem vai? Jesus diz, eu vou. Você percebe? Então Saul não quer ir, ele quer que alguém vá, ele está procurando alguém. E aí a Bíblia vai continuar, versículo 12 ao versículo 30, vamos acompanhar aí. Davi era filho de Jessé, Efrateu de Belém, na terra de Judá, na época do rei Saul. Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simei, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul. Enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu, que é Golias, se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia, Jessé disse a Davi, leve depressa para seus irmãos, que estão no acampamento, este cesto com grãos tostados e esses 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão seus irmãos e traga notícia deles. Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente da batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntavam uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel.
o rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e o isentará toda a sua família dele de pagar impostos. Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com essa provocação contra Israel? Afinal de contas, quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Os soldados repetiram o que tinha dito e confirmaram: sim, essa será a recompensa para quem o matar. Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: o que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer apenas ver a batalha. O que eu fiz agora? Disse Davi. Só fiz uma pergunta. Então foi até outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Que coisa! Que demais! Vocês percebem uma característica que é muito evidente na vida de Davi? É a fé, é a coragem. Davi, ele não está nem preocupado, com as coisas que vão acontecer. Você percebe que ele olha para aquele homem e todos os soldados à sua volta, o feedback que eles dão a respeito daquele homem ele é enorme, ele tem roupas pesadas, a sua lança pesa isso, ele é muito grande, ele é um gigante, e eles fogem. A primeira coisa que Davi fala a respeito do gigante, qual é o feedback dele? Quem é esse filisteu para estar falando desse jeito? Um garoto. Quem pensa que ele é? Um garoto assim, um jovem, né? Quem é esse filisteu incircunciso, né? Para estar falando desse jeito, para desafiar os exércitos do Deus vivo. Você percebe que Davi tinha uma missão dada por Jessé, que era levar marmitinha de queijo, levar comida para os seus irmãos. Essa era a sua missão. Mas Davi está ali, enquanto ele está ali, ele ouve os soldados conversando e ele vê o Golias se aproximando, né, saindo das fileiras e gritando o seu desafio habitual, como sempre. Mas Davi, ele fica impressionado com uma coisa. Qual coisa? Ninguém enfrentar esse gigante. Porque para Davi, aos olhos do rei Davi, aos olhos desse homem que Deus escolheu, não importa o tamanho de quem está desafiando. O que importa é o tamanho do Senhor. O que importa é o Deus que está por eles. Qual é o pensamento de Davi? Bom, o cara é grande, o cara tem uma lança grande, tem uma couraça que pesa 60 quilos. Bom, o meu Deus abriu o mar. Não tem comparação, mas é a mesma coisa do copo vazio. É a mesma parábola do copo meio vazio e do copo meio cheio. Depende de quem olha, depende de quem vê. Porque uns olham e só conseguem ver o lado ruim. É como aqueles espias que Josué mandou. Josué mandou não, que Moisés mandou. Eles foram lá e voltaram falando: nossa, não dá não, o pessoal lá é grande e tal, tudo é grande, eles têm muito poder. E aí Josué e Caleb falam: ó, a gente vai conquistar, porque o Senhor está conosco. O que é isso? Duas formas de olhar para o problema. Ou você olha para o problema enxergando o tamanho dele, enxergando o poder dele, enxergando o que ele pode fazer com você, ou você olha para o seu Deus e fala como Davi no Salmo 121, que a primeiro momento ele olha aqui e fala: eu elevo os meus olhos para os montes e me pergunto, de onde me virá o socorro? Porque exatamente, o problema é que os meus olhos estão no monte.
Enquanto os meus olhos estiverem no monte, tudo que eu vou enxergar vai ser os montes. Mas aí no versículo 2 ele diz: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então tudo muda quando ele olha para cima, quando ele olha para o Senhor. Davi está olhando para o Senhor. Ele não foi ao campo de batalha como um soldado. Isso precisa ser deixado claro. Davi não vai falando assim: olha, hoje vou arrancar a cabeça de um gigante. Não, ele queria levar uma marmita. Ele tinha suas ovelhas para cuidar, ele era um pastor. Mas ele vai lá e ele fica super incomodado. Então, a primeira coisa que eu falei foi o desafio de Golias, e agora nós estamos falando a respeito da inconformidade de Davi. Davi fica inconformado de alguém que não pertence ao seu povo, de alguém que não conhece o poder do Senhor, de alguém que não conhece a soberania do seu Senhor, vindo lá e desafiando aquele povo que Deus tirou da terra do Egito. Davi olha e fala: como isso pode acontecer? Ele fica inconformado. E eu já poderia dizer aqui nessa noite que o Senhor nos chama para ser assim. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, fala o quê? E não vos conformeis com este mundo. Deus chamou inconformados. Deus nos chamou como inconformados. Como é que pode o mundo estar desse jeito que está? Como é que pode Satanás ter poder na igreja? Como é que pode isso tudo acontecer? É o mesmo espírito que estava sobre Gideão. Se o Senhor é comigo, por que a gente tem plantado e o inimigo tem colhido? Ou seja, o Senhor levanta pessoas inconformadas, que não vão aceitar tudo, que não vão ver tudo e falar: tudo bem, é ok, nossa morada é lá em cima. Não, o Senhor quer gente inconformada, gente que não aceite as coisas do jeito que é, gente que entre na brecha, gente como Neemias. Neemias, os muros foram queimados. Bom, Neemias olha e fala: bom, eu tenho uma posição boa, sou copeiro do rei, estou bem financeiramente, estou estruturado financeiramente. Mas não, Neemias diz: eu vou lá e vou restaurar, vou construir os muros. O que é isso? Inconformidade. É quando você olha as coisas e fala: não está tudo bem, não está do jeito que está, e eu não quero que fique dessa forma. Mas Davi, ele apresenta algo aqui, como eu disse, que é importante repetir, que é coragem. Coragem. A coragem que nenhum dos soldados de Saul tiveram. A coragem que nem o rei Saul teve. O rei Saul, que era alguém muito orgulhoso do seu poder militar, que era alguém muito orgulhoso da sua posição, ele demonstra muitas características de liderança, algo que o próprio Saul deixou a desejar. Obrigado. Imagina uma cena. O filisteu está lá no vale, ele sai, faz o seu desafio. Essa é a imagem que nós temos. Os homens fugindo. Imagina uma renca fugindo e só uma magricela indo para frente e falando: qual é, gigante? Qual é? Essa é a visão que nós temos. Porque ao mesmo tempo que eles estão correndo, Davi está falando: ei, como é que tá bagunçado assim? Por quê? Que bagunça é essa que vem qualquer um incircunciso agora e falando contra o exército do Senhor, do Deus vivo? Como assim? Desde quando nós confiamos mais em carro, em cavalo, em lança, em espada do que no Senhor? Desde quando? O próprio Deus, a Bíblia diz que parou a lua para que Josué vencesse a batalha. Nós sabemos, né, baseado nos estudos, que não foi exatamente a lua, né, tal.
Mas o que nós queremos dizer com isso? Deus é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Foi Deus que mandou aquele povo diante daquele outro povo. E Deus era com ele. Se Deus está com o povo, logo esse povo é vencedor. Simples assim. Não tem para onde, não tem por que nós nos desesperarmos. Eu vejo muita gente falando assim: ai, nossa, isso daí não sei quem vai acabar com a igreja. Não sei. Como assim, irmãos? 2000 anos e meio e mais de história da igreja, ninguém conseguiu parar a igreja. Tentaram matar os cristãos, não conseguiram. Tentaram queimar as Bíblias, não conseguiram. Sempre aparecia alguém traduzindo. William Tyndale, um dos reformadores que traduziram a Bíblia para o inglês, foi morto exatamente por isso, porque traduziu a Bíblia. Quantas pessoas tentaram parar o cristianismo? Quantos gigantes já não se levantaram contra a igreja? Mas por que eles não pararam a igreja? Porque quem está com a igreja é maior do que quem está no mundo. E era isso que Davi estava querendo dizer. Olha, gente, na boa, nós estamos com vantagem, sim ou não? Eles olham e falam: Davi, olha para o cara, olha o tamanho do cara. Mas Davi, ele olha e fala: ó, nós estamos com a vantagem, por quê? Porque o Senhor está conosco. Porque Deus está conosco. Se Deus está conosco, não tem gigante que vai subsistir. Não tem. Eu poderia falar para vocês: o seu gigante vai cair por terra hoje, mas não vou. Amém? Então, meus irmãos, Davi demonstra coragem e demonstra espírito de liderança. E aí nós vamos para a terceira sessão, do versículo 31 ao versículo 40. Versículo 31 ao 40 está escrito: alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito, e o rei mandou chamá-lo. Só um momento aqui, irmãos. Davi, você viu que ele está, conversa com alguns soldados aqui, conversa com outros soldados ali, ele está só fazendo aquilo que Jesus está chamando de fermento, fermentando ali tudo. E aí essa conversa chega em Davi, chega em Saul. Ó, tem um magricela por aí que ele está tipo como se estivesse peitando o gigante. Saul ouve falar disso e chama Davi. Verso 32. Davi disse a Saul: Davi disse a Saul: ninguém se preocupe por causa desse filisteu, seu servo vai lutar contra ele. A reação de todos ali foi a mesma de vocês. Foi a mesma. Todo mundo deu risada. Todo mundo. O seu servo, Davi está falando: eu, o seu servo, rei, vou lutar contra ele. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, o que é, e ele é um guerreiro desde a juventude. Irmãos, deixa eu só falar uma coisa aqui. Vai ter um monte de gente que vai dizer isso para você na sua vida. Vai ter. Eu sei que isso parece coach, mas não é. Vai ter um monte de gente que vai falar isso para você. Você não vai conseguir lutar contra esse gigante e vencer. Quantas vezes você já ouviu isso? Quantas vezes eu ouvi isso? Mas nós precisamos lembrar que o nosso Deus é maior do que qualquer gigante. Se Ele nos chamou para a vitória. Como assim, pastor? Como que eu tenho certeza da vitória? A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Mais do que vencedores. O que quer dizer com isso? A batalha já foi ganha. A batalha já foi ganha. Por quê? Porque um gigante maior do que Golias
venceu a nossa batalha, que foi Jesus Cristo na cruz. Ele venceu por nós. E quem é Golias? Quem é Golias? Essa pergunta que você tem que fazer hoje. Assim como Davi, quem é esse? Você consegue imaginar? Davi, um cara pequenininho, diante de um homem de 2,90 m, falando: quem és tu? Tem sentido? Por quê? Porque Davi tinha certeza do seu Deus, tinha convicção que Deus era maior. Isso faz toda a diferença. Saul diz: você não vai conseguir lutar e vencer. Verso 34. Davi, porém, insistiu: tomo conta das ovelhas do meu pai. E quando um leão e um urso aparecem para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Show de bola. Fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. Olha isso aqui, irmão. Irmão, olha isso aqui. Que incrível. Quando o urso vem, quando o leão vem para pegar um cordeiro, eu vou ali e bato nele com o meu cajado até ele morrer. Se ele me atacar, vai morrer. E essa não é a questão, rei Saul. Sabe por quê? Porque eu vou fazer o mesmo com esse gigante aí. Eu vou fazer o mesmo com ele. Irmãos, preste atenção. Característica de liderança de novo. De novo. Saul estava tão cego que ele não notou isso, senão ele teria matado Davi de inveja. Do jeito que ele era invejoso. Porque Davi, ele está mostrando como seria o homem que Deus escolheu. Um homem que não teme, um homem que não tem medo, um homem que vai para frente. Ele fala: eu vou fazer o mesmo. E essa é uma característica da liderança. No caso dele, um pastor tinha essas duas características. Ao mesmo tempo que ele tinha o cajado, um pastor tinha duas coisas: ele andava com um cajado e uma vara. Então ele tinha essa característica, tanto que no Salmo 23, ele fala exatamente sobre isso: a tua vara e o teu cajado me consolam. Só que nesse filisteu eu não vou consolar não, eu vou matar ele. Isso aqui é maravilhoso, meu. Saul, que era o rei, aquele que deveria exercer liderança, conduzir o povo à vitória, ele se acovarda. Ele se acovarda. A gente parou no versículo? Agora o 37. Vamos lá, até o versículo 40. Cadê? 37? E disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. Repara que Davi sempre usa expressões como este. Isso aqui é a expressão de desprezo. Ok? Quem é este? Esse. Sabe? O Senhor vai me livrar desse também. 38. Então Saul deu a Davi sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. Não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado, disse Saul, e tirou a armadura. Irmão, Saul está entrevistando Davi. Saul, ele tem um desejo. Saul, qual é o desejo dele? É que apareça algum deles ali para enfrentar o gigante. Só que o que ele queria o quê? Ele queria alguém com 2 anos de experiência na carteira. Entendeu? 2 anos de experiência na carteira. Aí o que aparece?
um estagiário. Aparece o estagiário. Como que o RH de Saul ia lidar com isso? Saul, Davi, primeiro é um jovem, não é o irmão mais forte da família, ele é um pastor. Então como que Saul lida com isso? Fala, ó, se você quer enfrentar, tudo bem, estou vendo que você é um jovem corajoso, mas eu vou te dar a minha armadura. E tenta colocar a armadura, só que Davi não consegue andar. Primeiro que a sua altura era diferente da altura de Davi. Então você imagina que a couraça ficou, né, ele tentando andar e não conseguia andar. Mas Davi, ele mostra para o rei algo que o rei viu que era nítido nele: a fé no Deus de Israel. Algo que ele próprio tinha perdido. Ele próprio tinha perdido. Saul, que era o rei, ele que deveria conduzir o povo, ele que deveria levar o pessoal para a vitória, ele que deveria olhar para o gigante e falar: eu vou. Por quê? Porque o meu Deus é maior. Mas Saul, assim como o exército filisteu, ele tem a mesma característica, que é o quê? Fé na armadura e na espada. Perceba isso, irmãos. Saul, que deveria ter fé no Senhor, ele tem mais fé na armadura. Davi está falando: eu vou, porque o Senhor que me livrou do urso e do leão vai me livrar dele também, vou matar ele. Saul está falando: olha, se você vai, toma a armadura aqui. Saul se iguala a Golias, porque Golias, ele olhava para o seu tamanho, para a sua armadura. Isso para ele eram aspectos que levariam ele à vitória. Saul olha para Davi e fala: ó, se você for com a armadura, tem uma chance de vencer. Ele se iguala com Golias. Davi é o único que tem fé. Davi, ele põe a sua fé no Senhor e ele rejeita a armadura de Saul. Ele rejeita e fala: eu não quero isso. Ele tira a armadura. Meus irmãos, uma lição precisa ficar para a gente aqui: cada um luta com as armas que tem. Amém? Cada um luta com as armas que tem. Uns, a Bíblia mesmo diz, uns confiam em carros e em cavalos, mas nós confiaremos no Senhor. Nós confiaremos no Senhor. Salmo 20, né? Nós confiaremos no Deus de Israel. Então, quem tem poder militar, confia em poder militar. Quem tem bons armamentos e coisas assim, confia em coisas assim. É por isso, se você não entender isso, você nunca vai compreender o que Jesus disse para Pedro no Getsemane. Pedro, quando pega, eu falo que é Pedro porque o Evangelho de João diz que é Pedro. Pedro pega a espada e corta, quando eles vão prender Jesus, ele corta a orelha de um soldado. Jesus fala o que para Pedro? Pedro, se você quiser viver pela espada, você vai morrer pela espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que Jesus está dizendo? Pedro, não confie na espada. É a mesma coisa que Davi está dizendo para Saul: eu não preciso disso, eu não preciso dessa armadura, não preciso dessa espada, não preciso do que você, não preciso daquilo que você usa como escravo. Eu tenho tudo que preciso, que é o Senhor Deus dos exércitos. Tudo que eu preciso está no Senhor, e Ele é suficiente. E aí a gente vai para a última sessão, versículo 41 ao versículo 58. Desculpa. Você não viu, não passou essa. Passei o quê? Essa parte, eu não consigo andar com isso. Não, passei não. Eu li. 40, você pegou as pedras, você viu? Não, falou. Não, agora, por isso que eu falei, do 40 ao 58. Versículo 40.
Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor, armado apenas com seu cajado e sua funda. Foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: por acaso eu sou um cão, um cachorro, né? Para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. Venha cá e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Perceba que quando Davi está dizendo isso daqui, ele está afirmando aquilo que é a verdade. Quando Jesus parou a Paulo no caminho de Damasco, ele não falou: por que você persegue o meu povo? Ele diz: Paulo, por que você persegue a mim? Então, quando alguém desafiava o povo de Deus, não estava desafiando só o povo de Deus, estava desafiando o próprio Deus. E é isso que Davi está falando. Você vem a mim com lança, com dardo, com armadura, mas eu vou a ti em nome do Senhor que você desafiou. Isso daqui já começa a ficar moiar para o lado do Golias, né? Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves e aos animais selvagens, e todo mundo saberá que há Deus em Israel. Eita, irmãos, eu devia ter trago uns escudos, algumas coisas para a gente sair hoje. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva seu povo, mas não com espada nem com lança. A batalha é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos. Olha que incrível! Gente, é uma fé, né? Todos aqui saberão que o Senhor salva o seu povo. Qual é o significado do nome de Davi? O Senhor salva. Esse é o significado do nome de Davi. O Senhor salva. Hoje, todo mundo aqui, primeiro ele fala para o gigante, ele fala: ó, Deus vai me entregar você nas minhas mãos. Depois ele fala: ó, todo mundo aqui vai testemunhar que há Deus em Israel. Todo mundo aqui vai testemunhar que o Senhor salva o seu povo. E você percebe que ele de novo chama a atenção para aquilo que nós estamos falando aqui. O Senhor salva o seu povo, mas não com lança. Ok? Por quê? Porque a batalha é dele, não é nossa. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. 48. Quando o filisteu se aproximou para atacar Davi, foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou com a sua funda, e a pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. Golias caiu com o rosto em terra. Você viu? Não precisou nem usar 5. A primeira, uma funda, os irmãos sabem o que era, uma espécie de estilingue, né? Aquelas fundazinhas de pano que colocava as pedrinhas, colocava a pedra ali e soltava. Eu tinha aquele, mas era o estilingue que eu jogava nos meninos. Então, com apenas uma tentativa, ele já acerta na primeira. Só que não morreu, né? Morreu? Fica. Nós vamos chegar lá. A Bíblia diz que ele cai por terra. Ele cai com o rosto por terra. Foi fatal. Ele já caiu com o rosto em terra, o que significa que ele já caiu inconsciente. Porque se ele tivesse consciente, Davi não cortaria a cabeça dele, porque ele não deixaria. Então, meus irmãos, aquilo que ele fez era algo que para o gigante não tinha sentido. Você vem a mim um pedaço de pau como se fosse um cachorro. Hoje eu vou dar a sua carne
Olha só o que ele fala: vou dar sua carne para as aves. Tem duas pessoas, dois guerreiros aqui, cada um tem uma fé. Golias tem fé em si mesmo, tem fé no seu poder, tem fé na sua força. Davi não tem fé nenhuma em si próprio, nenhum, porque quem tem fé em si próprio faria o que Golias fez. Teria uma boa armadura, teria uma boa lança, bem afiada, porque isso é ter fé em si mesmo. Davi, ele vai com umas pedrinhas e com seu cajado velho de guerra. Por quê? Porque a sua fé não estava nele, a sua fé estava no Senhor dos Exércitos. Isso aqui é maravilhoso. Eu parei aqui no versículo 50. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus mortos, feridos, ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou, saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça dos filisteus para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Não faço ideia, ó rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou, depois de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: quem é o seu pai, meu rapaz? E Davi respondeu: sou filho de Jessé, que vive em Belém. Para Golias, irmão, se tratava de uma luta desigual. Vocês conseguem perceber isso? Para ele é uma luta desigual, completamente. Por quê? Porque ele olha e fala: como assim um garoto desse vai querer me enfrentar? É desigual isso. O próprio Golias se sente insultado de ver um jovem aparentemente desarmado, sem armadura, sem lança, sem espada, se aproximar dele. Tanto que ele fala: você pensa que eu sou um cachorro? Eu sou um guerreiro. Um guerreiro espera o que do outro? Um outro guerreiro, que vai lutar juntamente com armas. Mas não é isso que acontece. A luta, agora eu quero que você vire um pouco. Golias está olhando e falando: essa luta é desigual, eu vou matar esse menino. Agora olha pelo ângulo de Davi agora. Davi, ele olha e fala: pô, essa luta é desigual. É muito desigual. Porque quem é esse cara? Quem é esse filisteu? Quem é esse incircunciso? Muito desigual. Um gigante desse diante do meu Deus, diante do meu Senhor, diante daquele que criou os céus e a terra, diante daquele que libertou o seu povo do Egito, diante daquele que fez água sair da rocha. Essa luta realmente é desigual, uma vez que quem estava ao lado de Davi era o Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, nós não podemos colocar a nossa fé nas coisas, nos subterfúgios. Nossa fé deve estar colocada no Senhor somente. Nós temos que ter a nossa fé no Senhor Jesus. Os dois soldados, a Bíblia fala que eles falaram, e era comum em uma batalha, cada soldado expor
o que ele achava. Era comum, era uma coisa que sempre acontecia. Um soldado, ele queria expor o que pensava, e o outro também falava o que estava pensando. E todos os dois soldados citaram seus deuses. Golias, ele preferiu soltar um monte de maldições contra Davi em nome do seu Deus. Davi, muito diferente disso, ele não faz isso. Ele só diz que o Senhor o livrará, e o Senhor entregará o gigante nas mãos dele. Perceba que Davi não tem subterfúgio nenhum, ele só tem uma fé viva no Senhor. Ele não depende de coisas. Ele fala: o Senhor vai te entregar nas minhas mãos, eu vou em nome do Senhor. Tudo para Davi é o Senhor, tudo. Então, Golias, ele confia nos seus deuses, mas o Deus de Davi, ele não era uma entidade tribal, como esses deuses desses homens. O Deus de Davi foi o Deus que disse: haja luz, e houve luz. O Deus de Davi foi o Deus que criou o mundo todo em 6 dias e no 7º descansou. Quem é que iria poder com esse Deus de Davi? E Davi, quando ele resolve lutar, ele não resolve lutar porque ele é capaz. Isso é o que fica mais nítido nessa leitura. Davi não se sente capaz, e quando ele fala: olha, eu matei o urso e matei o leão, ele não está falando que, isso aqui, não, ele fala: o Senhor. O Senhor, ele sempre vai usar o Senhor. O Senhor está comigo, o Senhor me livrou, o Senhor me abençoou. E da mesma forma que ele me livrou do leão e me livrou do urso, ele vai me livrar desse incircunciso e vai me abençoar para eu cortar a cabeça dele. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. É um homem que confia no seu Deus. Será que você confia no Senhor dessa forma? Será que você confia no Senhor dessa forma? Quando o problema, quando o gigante bate na sua porta, será que você é como soldado de Saul ou você é como soldado do exército do Senhor? Nós precisamos pensar nisso. Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Mas eu quero que você olhe para essa leitura que nós fizemos aqui, né, para esse pequeno acontecimento, né, mas que é tão maravilhoso, e você entenda que o seu Deus é maior do que qualquer coisa, é maior. Não importa o que aconteça nas nossas vidas, o nosso Senhor está acima de tudo. Nosso Senhor está acima de todos. Golias, ele pronuncia um monte de maldições para Davi. Davi, ele vai falar aquela frase, aquela poesia, que é uma das coisas mais conhecidas, que eu quero ler com você para a gente terminar. Verso 45 e 46. Davi respondeu ao filisteu: você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então darei os cadáveres de seus homens às aves, aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. Amém? O mundo todo vai saber que há Deus, há um Senhor que controla todas as coisas. Nós precisamos olhar não apenas para a vida de Davi, mas para tudo que acontece na Bíblia, tendo isso em vista, que o Senhor está no controle de todas as coisas. O mesmo Senhor que
usou Samuel para ungir Davi, que levou Davi para tocar a harpa diante do rei Saul, que levou Davi para levar a marmita para os seus irmãos. É o mesmo Deus que já tinha escrito essa história, que já sabia que Davi iria passar por isso, e assim como Davi disse, hoje o Senhor vai entregar você nas minhas mãos, o próprio Deus já sabia também. Ele está no controle de tudo. Deus não é como essas pessoas falam, que Ele está escrevendo uma nova história. É assim que as pessoas dizem, não é? Deus hoje está escrevendo uma nova história para a sua vida. Deus não precisa disso. Deus não precisa. O Senhor não faz rascunho. Ele não rascunhou. Quando Ele escreveu a sua história, Ele escreveu uma vez só, manchada com o sangue do seu Filho. Ele não precisa rascunhar mais nada. Ele não precisa fazer nenhuma anotação mais. Está lá. Comprei o Gerson, salvei o Gerson e vou conduzir o Gerson até o final. É como o hino Amazing Grace diz: a graça me trouxe à presença do Senhor e a mesma graça vai me conduzir ao lar celestial. Nosso Deus, irmãos, está no controle de todas as coisas. Então, quando algum problema surgir, alguma coisa que aos seus olhos parece impossível de resolver, diga como Davi. Não apenas pensa como Davi, mas diga como Davi. Você não pode e não deve se desesperar, porque o seu Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa, do que qualquer problema. Amém?